E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre pincéis. Se tá aí uma coisa que me perguntam, que me falam bastante, gente, é sobre pincel. Qual pincel que eu tenho que usar, o que eu tenho que usar pra fazer isso, o que eu tenho que usar pra fazer aquilo. Gente, vamos lá. Claro que existe, cada pincel tem a sua função e fica melhor, né? A gente se adapta melhor para fazer tal coisa com determinado pincel, mas não fica se apegando em única e exclusivamente fazer, tipo, usar só aquele pincel só para aquela coisa. Geralmente pincel de pele, ele é mais pra pele, mesmo você não vai conseguir ter tanta função nele. Mas pincel de olho, gente, vocês conseguem fazer várias coisas. Por exemplo, um pincel de esfumar, você pode aplicar o iluminador também. Enfim, no decorrer do vídeo a gente vai falando sobre isso. E aí vamos falar sobre os tipos de pincéis. A gente tem o pincel de cerda natural e o pincel de cerda sintética. O pincel de cerda natural, ele realmente é feito de pelo animal. E o de cerda sintética, ele é feito geralmente de nylon. E aí a gente tem o pincel mais macio e o que é menos macio, aquele que é mais durinho. O pincel mais macio, ele tende a esfumar melhor e aplicar menos produto. Já o pincel um pouco mais durinho, menos macio, ele fica mais fácil de você aplicar o produto e um pouco mais difícil de você esfumar. Deu pra entender a pegadinha aí da coisa? Essa é a diquinha que eu tinha pra dar pra vocês. Agora vamos falar de cada pincel. Eu tentei separar aqui pra vocês por ordem de preparação mesmo. Eu peguei, olhei os que eu geralmente uso na minha preparação e coloquei aqui na mesa pra gente conversar. Mas vamos lá, pincéis de pele. Eu separei aqui esses 4 pincéis, que são os geralmente usados para pele. E aí, a gente tem aqui o Dual Fiber, que o pincel Dual Fiber, ele tem as cerdas naturais e as sintéticas juntas, que ele ajuda a deixar um aspecto mais natural na pele. E aí, o pincel Dual Fiber, você pode usar ele tanto para aplicação de base, quanto para aplicação de pó. Tem gente que gosta de até aplicar blush com ele. E aí eu trouxe 2 tipos de Dual Fiber. Esse daqui é o que geralmente você aplica a base, pó. E esse aqui, que ele tá vendo que ele é um pouco mais arredondadinho, parece uma linguinha de gato, eu gosto de aplicar o primer com ele. E aí os outros 2 pincéis, que geralmente a gente aplica a base. O língua de gato e o pincelzinho kabuki. Gente, eu tô mostrando aqui o que eu tenho, tá? Existem outros tipos de pincéis, mas eu tô mostrando aqui o que eu tenho pra vocês. O língua de gato, geralmente eu gosto de aplicar a base. Eu só vou lá, espalho a base com língua de gato e depois eu dou acabamento com a esponjinha, porque eu acho que ele fica muito riscado se você espalha a base só com ele, sabe? Não acho que fica um aspecto muito legal. Mas aí vai da sua adaptação, se você acha melhor aplicar com língua de gato, se você consegue aplicar com língua de gato sem deixar essa marcação, perfeito, muito bem, parabéns para você. Eu gosto de aplicar a base com esse kabuki. Esse kabuki aqui meu é tão velhinho, gente, que ele é da Macrylan só porque tem a marquinha aqui da Macrylan, do nome, porque o nome já foi embora. E eu gosto bastante de espalhar a base com ele. Aplico a base, espalho a base, tudo com esse pincel. Gosto muito de usar esponja, sim, mas quando eu não tô fácil com a esponja, geralmente eu deixo na necessaire, porque eu não gosto de ficar carregando a esponja na necessaire, porque você usa a esponja molhada. Deixar ela dentro da necessaire pode estragar a esponja e trazer bactérias, enfim, porque ela vai ficar úmida, nunca vai secar direito e vai ficar toda embolorada, feia, horrorosa, e isso não faz bem para a sua pele. Esses são os pincéis de aplicação de base que eu tenho para mostrar para vocês. E agora eu vou mostrar o de corretivo, que eu tenho esses 3 aqui para mostrar para vocês. Esses 2 aqui são linguinha de gato, um pouco menor, outro um pouco maior, os 2 de cerda sintética. Geralmente as línguas de gato, eles são cerdas sintéticas. Ah, esse daqui que eu mostrei pra vocês, o língua de gato de aplicar base, ele tem cerda sintética e cerda natural junto aqui, tá? Não, mentira. Corta essa parte que eu falei mentira. Errou! E aí, esses 2 aqui, você aplica o corretivo. Gente, eu não espalho o corretivo com um pincelzinho. Geralmente eu aplico... Mentira, que eu quase não aplico o corretivo com o pincel. Só se for corretivo colorido, que aí ele geralmente é mais pastosinho pra pegar, eu preciso realmente do pincel. Mas de outro corretivo um pouco mais líquido, ou aqueles que já vem com o aplicador, eu aplico com o próprio aplicador. Se você achar necessidade, você pode usar esses daqui. E tem gente que usa esses kabukizinho também, que são um pouco menores. Tem um pouco maior também, tá? Aqui eu só tenho esse daqui de aplicação de corretivo.
mas tem gente que usa eles para aplicar e espalhar o corretivo, que é a mesma função deste pincelzinho, só que um pouco menor. Agora, aplicamos a base, aplicamos o corretivo, geralmente eu venho pro contorno já, porque eu acho que eu já até falei em algum vídeo pra vocês, não me lembro, mas eu acho que quando você aplica o contorno com a base ainda um pouco úmida, ela adere um pouco melhor o contorno, o pó do contorno. Quando eu uso um contorno em pó, tá? Mas se eu uso um contorno em creme, eu também faço essa mesma coisa. Os pincéis pra contorno, eu tenho esses 3 aqui. Sujo? Sujo, porque tava sendo usado, né, gente? E não lavei, mas fazer o quê? É a vida. Tenho esses 3 aqui pra contorno. Esse aqui, que ele é um pouco mais chanfradinho, cheinho, ó, e um pouco mais chanfrado. Tem gente que gosta de aplicar blush também com esse pincel. Tá errado? Não tá, gente, porque é o que eu falei pra você, é adaptação. Vocês podem se adaptar melhor com um pincel pra fazer determinado tipo de coisa. Eu usava bastante esse daqui, porém, eu tô usando esse daqui agora pra aplicar contorno e eu tô gostando bastante dele, porque ele deixa o contorno bem... Eu marco ele bem e depois eu só venho esfumando com o pincel de pele. Tô gostando bastante deste daqui. E quando eu comprei esse daqui, eu usava bastante esse. Você aplica o produto aqui no centro e as outras sardinhas só vão esfumando o que você aplicou. Também é bastante legal. Parei de usar, não sei porquê. Acho que eu tô gostando mais dos outros. Indo pro blush, a gente pode usar esse daqui, que foi o chanfradinho, que eu falei pra vocês, que eu uso pra contorno, mas tem gente que gosta de usar pra blush. Ou você pode usar esse daqui, que ele é um pouco mais arredondado, a pontinha dele, e ele é um pouco menor do que aqueles outros grandões que são pra espalhar o pó. E aí você tem mais precisão na hora de aplicar o blush. E aí, gente, uma dica que eu dou é legal você ter precisão pra você aplicar o blush, porque pra não ficar aquela coisa muito, né, rosada, ou enfim, pegar uma área muito grande. Porque o que você pode fazer? O pincel de pele, ele esfuma tudo isso depois. Se você achar que ficou muito marcado, tem excesso de produto, o pincel de pele tá aí pra tudo isso. Pincel de pó, tá, gente? Não é pincel de pele. Agora vamos falar do iluminador. Do iluminador eu trouxe esses 2 aqui. Porém, é o que eu falei, muita gente gosta de usar o pincel de esfumar para aplicar o iluminador, o que pode ser também. Ou tem um outro pincelzinho, que é esse daqui, ó. Ele é... Não. Ele é uma versão do cônico um pouquinho menor, tá vendo? Também é bacana para aplicar o iluminador. Mas vamos voltar com esses 2 que eu trouxe pra vocês. Esse pincelzinho de leque, muita gente gosta de aplicar iluminador com ele. E tem esse daqui que parece não, ele é um pincelzinho de esfumar, só que ele é um pouco maior. E aí ele fica bem bacana de você aplicar o iluminador também, porque ele aplica e já vai dando essa esfumada. E aí ele deixa a aplicação mais natural, porque ele já vai esfumando junto, por ser bem grandinho. Agora vamos falar do pincel salvador da maquiagem, gente, que é o pincel de pó. Por que eu falo que ele é o salvador? Porque toda vez que você passa alguma coisa e ficar muito marcado, contorno, blush, iluminador, meu, vem com ele. Nem precisa aplicar pó nem nada, porque geralmente quando você usa ele já fica um pouco sujinho de pó. E só vem dando uma esfumada pelo rosto, que ó, esquece marcação, esquece tudo, gente, sério. Ele dá uma salvada legal na maquiagem. E você aplica o pó com ele, serve para aplicar o pó com ele. Vem lá, pega o seu pozinho translúcido ou o pó da cor da sua pele, mesmo que você geralmente usa, e aplica com ele, que ele é bem fofinho, bem gordinho e espalha bastante. Agora vamos falar sobre os pincéis de olhos, que tem uma variedade muito grande de pincel, gente, sério, muito grande mesmo. Tem alguns que eu nem tenho aqui, e aí eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho. Eu vou começar por esse de esfumar. Geralmente o pincel de esfumar ele é feito de cerda natural, e que deixa o esfumado dele mais suave e deixa uma coisa mais natural. O sintético ele geralmente não tem a maciez que o pincel natural tem, por isso que geralmente os pincéis de esfumar são de cerdas naturais. E eu gosto bastante desse daqui, é o E35 da Sigma, que eu acho ele pra esfumar, pra mim ele é o melhor pincel da vida. Porém, eu tô usando bastante esse daqui da RK, deixa eu ver se tem um nome.
Tem um nome, gente, mas é de esfumar também, ó. Pode ver que ele é bem parecido, a pontinha dos dois. E ele também... E ele é baratinho, tá, gente? Porque esse da Sigma, ele não é tão barato. E esse daqui da RK é uma opção aí baratinha pra você usar. Aí, a gente tem o pincel também, esse daqui que geralmente eu uso pra aplicação. Ele também é de sardinha natural, esse aqui. E eu gosto de aplicar glitter com ele, sombra, aquela sombra cintilante que ela precisa de um pouco mais de precisão, ou aquela sombra que geralmente a gente dá uma umedecida com água termal. E aí, pra ficar um pouco, pra potencializar um pouco mais a sombra, eu gosto de aplicar com esse pincelzinho, porque ele é mais chatinho, tá vendo? E gosto bastante dele também. E tem esse aqui também, que ele é de aplicação de sombra, que também serve pra aplicar sombras cintilante, essa sombra que você aplica um pouco mais de água termal pra potencializar. Só que ele é bem durinho, tá? Ele não é molinho igual o outro. Esse aqui é cerda sintética, que também é muito bom. Esse pincelzinho lápis da Dylos, eu gosto bastante dele pra aplicar pigmento no canto interno do olho. Eu acho que fica bem mais fácil de você aplicar, te dá uma precisão legal de onde você tem que aplicar. Aí temos também esse pincelzinho que é com as cerdas bem pequenininhas aqui, que eu gosto de passar a sombra na parte de baixo dos olhos, dos cílios inferiores, bem aqui na raiz. Eu gosto de esfumar com esse tipo de pincel. E aí ele tem de vários tamanhos, tá, gente? Todos esses pincéis que eu tô mostrando, eles vão ter de vários tamanhos, e aí você pode se adaptar com o que você acha melhor pro seu olho. Meu olho, ele é um olho pequeno, mas eu tenho uma área muito grande pra maquiar, porque minha pálpebra é bem gordinha, então eu gosto de pincel um pouco maior. Tem gente que não tem tanto espaço, e aí é legal você usar um pincel um pouco menor. Aí tem esses chanfradinhos aqui, que geralmente o pessoal usa pra aplicar delineador ou fazer a sobrancelha. E aí vai do que você acha melhor. Por quê? Eu aplico delineador com ele. Eu não tenho aquele pincelzinho da ponta fina, preciso comprar? Inclusive, preciso, né? Então, tá aí, vou deixar um lembrete aqui para comprar este pincel. Mas enquanto eu não tenho, eu vou aplicando, vou fazendo delineador com esse daqui mesmo, que tá me atendendo super bem. Ele pode usar pra sobrancelha também, mas geralmente eu gosto de usar esse daqui da Dylos, que ele é o de ponta dupla, que tem essa parte mais chanfradinha, porque ele é bem fininho. E aí ele me dá mais precisão na hora de aplicar a sombra da sobrancelha. E tem essa partezinha aqui de esfumar. Esses pincéis 2 em 1 eu acho bem interessante você ter pra colocar em necessaire. Porque aí você não precisa ficar carregando um monte de coisa, né? Você tem um pincel, 2 pincéis em um só, que é o caso desse daqui também da Dylos, que ele é com a pontinha reta, e aí eu gosto de fazer correção com ele, usar corretivo. Eu pego o corretivo e arrumo a sobrancelha, ou o batom que borrou um pouco. Eu gosto de usar esse aqui, que é retinho, e aí ele tem um ladinho de esfumar. Só que eles são de cerdas sintéticas, esse daqui no caso, tá? Assim, gente, o esfumado ele fica legal também, você só vai ter que ficar um pouco mais de tempo ali no esfumado. Cadê? O que mais? Ah, e o último que eu trouxe aqui pra vocês foi esse pincel aqui de lábio, que geralmente eu gosto de passar batom escuro com um pincelzinho, porque eu acho que dá um pouco mais o acabamento, não sei, eu acho que fica melhor. Tenho dificuldade de passar batom escuro com o próprio aplicador, porque eu sempre borro, então eu gosto de passar com esse pincelzinho aqui, e depois se eu borrar, eu só venho com o corretivo e arrumo. Poderia fazer isso só com o aplicador? Poderia, mas a chance de eu errar com o aplicador é muito maior do que eu errar com o pincel. Então, a gente evita, né, gente? Evitamos o transtorno. E é isso, gente, que eu tenho pra falar sobre pincéis. Trouxe pra vocês os que eu tenho aqui, eu já falei pra vocês, existe uma variedade enorme no mercado e coisas que eu não tenho aqui. Mas que se você tiver, também dá pra você adaptar. E aí, conforme o tempo você for fazendo, praticando bastante maquiagem, vocês vão perceber que às vezes aquele pincel que você usava pra determinada coisa, você hoje não usa mais. E aí, vai, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ajudado vocês a escolher os pincéis ou usar o que vocês têm aí de formas bacanas pra sair uma maquiagem legal. E é isso. Ah, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário, fala aqui sobre qual é o próximo vídeo que você quer ver nessa série de iniciantes. E me segue lá nas redes sociais, vou deixar aqui em algum lugar pra vocês no vídeo.
Um beijo e até o próximo vídeo.